3 horas e 25 minutos, 26 graus e 7 décimos é a temperatura, pois no início do mês de agosto a Anvat divulgou, né, e acabamos trazendo essa informação aqui na programação da Rádio Independente, de que o índice provisório de ICMS cresceu na maioria dos municípios da Associação dos Municípios do Vale do Taquari, a Anvat. Lembrando que hoje a Anvat tem 27 filiados, né? Teve aquela questão lá de separação dos municípios de cima, acabaram saindo. Então, nós estamos falando desses números em relação a 27 municípios da nossa região. Desses, 18 apresentaram crescimento, 9 tiveram redução do índice para o ano que vem. E as prefeituras já está rodando aí esse prazo de 30 dias a partir da publicação para apresentação de recurso. Entre os municípios que tiveram maior percentual em relação ao índice atual estão Colinas, quase 10%, 9,7%. Taquari, com 8,6%, Cruzeiro, 8,4%, Fazenda Vila Nova, 7,7%, Imigrante, 6,2%. São os principais aumentos. Pegando aqui os municípios maiores, né? Lajeado teve 3,4% de acréscimo e Estrela 2,6%. Temos a tabela completa lá no nosso portal independente.com.br e para falar um pouco mais, explicar primeiro o que vem a ser, né? Para as pessoas que estão nos escutando, o que vai impactar na vida das prefeituras e também do contribuinte. Esse índice provisório de ICMS, estamos recebendo aqui no estúdio da Rádio Independente o Sandro Hermann, que é o prefeito de Colinas e presidente da Anvat, e também o consultor tributário da Anvat, o Silvino Rupes. Primeiramente, Sandro Hermann, bem-vindo aqui mais uma vez à programação da rádio. Boa tarde. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, Gabriela. Boa tarde aos nossos ouvintes da Independente, né? A gente vem comemorar, né? Eu acho que é um resultado importante, né? E a gente vê que o maior número de municípios que cresceu o índice, né, foram justamente os municípios que trabalharam bastante e ajudaram bastante na questão do setor primário. O setor primário que foi um dos... Se analisarmos o crescimento dentro do estado do Rio Grande do Sul, o setor primário avançou percentualmente na questão do crescimento do ICMS. Então, quando alguns meses atrás viemos aqui dizer que a Anvat estava sendo protagonista dentro do estado do Rio Grande do Sul, na questão da não mudança do cálculo do valor adicionado sobre as integrações, já temos um bom resultado e um resultado palpável aqui, exatamente para os municípios que apostam e que incentivam as integrações dentro dos seus municípios. Então, mostra que estávamos certos nessa batalha que iniciamos, né, e continuamos trabalhando nisso, exatamente para que os pequenos municípios, os municípios menores, não percam ICMS no futuro. Silvino Rupes, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, Gabriela. Ao Sandro também. Redação no ar. Sobre retorno de ICMS. O Sandro já colocou essa parte dos municípios do Vale do Taquari. Todos os anos, na metade do ano, mais ou menos, é publicado o índice provisório. Os municípios têm 30 dias para fazer os devidos recursos. E depois é publicado, 30 dias depois, ou 60 depois, o definitivo. Mas nós, então, agora, em agosto, nós temos até o dia 1º de setembro para providenciarmos nos devidos recursos. Talvez podia perguntar, e aonde é que os municípios têm a buscar alguma coisa além? Talvez aqui no Vale do Taquari, como o Sandro já colocou, relativamente os municípios foram bem. Principalmente os que estão alicerçados ou têm sua força na integração dos integrados. Mas sempre os municípios têm algo a buscar ainda, tanto na produção primária, como nas empresas do Simples Nacional, das empresas do geral, até de serviços. E como é que se busca isso aí? Através de encaminhamento por protocolo eletrônico, hoje é tudo protocolo eletrônico, dentro do prazo, e com devidas fichas de informações, e aí os municípios que já estão bem aqui no Vale do Taquari, talvez possa melhorar. E só para pontuar também aquilo que o Sandro colocou sobre o que a Anvat se adiantou, fez a defesa, se os municípios não tivessem tido esse recurso atendido pelo Estado de debitar os integrados, talvez
como alguns municípios tiveram decréscimos, talvez 1/3 a mais teriam esse decréscimo e não teriam avançado no índice de participação. Então, é importante continuarmos na luta. Para tentar entender um pouco melhor esse cálculo dos integrados, primeiro, se pode haver uma mudança lá na frente, depois tentar entender o que é de fato, né? O que mudaria, o que estava sendo proposto e como é que é feito hoje. Mas primeiro, isso foi uma ação da ANVAT puxando à frente, mas isso valeu para os demais municípios do Rio Grande do Sul também, e isso pode ser alterado ali na frente, já que houve um recurso, daqui a pouco isso pode voltar e daqui a pouco muda de governo, enfim, e essa condição para o ano que vem ser alterada? Sim, Ricardo. Na verdade, a legislação é federal, né? É uma criação dos CFLPs, dos códigos a nível federal, que acabam regulamentando toda essa questão das integrações de suínos, de frangos, e que acabam gerando uma modificação no valor do cálculo adicionado. Então, o seu Silvino já tinha calculado isso. O Vale do Taquari, havia uma projeção, se isso acontecesse desta forma, desde outubro do ano de 2021, o Vale do Taquari até 2026, provavelmente 25, 26, perderia em torno de 200 milhões de arrecadação de ICMS. É muito mais do que se somarmos todas as emendas parlamentares, por exemplo, que esses municípios conseguem buscar na questão a nível federal, junto com os deputados e senadores. Então, tamanha a importância dessa batalha, dessa luta, que a gente iniciou aqui no Vale do Taquari, graças à expertise do seu Silvino, graças à ANVAT, né? Levamos isso para a FAMURS, e isso já aconteceu lá em 2018 também, que já havia uma possibilidade de iniciar isso no governo passado ainda, e o Rio Grande do Sul mudar esse cálculo. E a gente também partiu aqui da ANVAT, levamos para a FAMURS na época, fomos muito bem recebidos na FAMURS, e a FAMURS nos ajudou muito junto ao governo do estado, exatamente para não deixarmos alterar naquele momento. E agora, em 2021, isto novamente iniciou essa mudança. E quando vimos, já estava aí essa alteração, sem muita divulgação, e os cálculos já estavam sendo feitos de maneira diferente. Conseguimos reverter para 2021, que gera o ICMS para 2023. Né? É importante o nosso ouvinte entender isso. Às vezes a gente fala meio como se todo mundo soubesse, né, Ricardo? Mas todo cálculo feito em 2021 gera um índice para 2023 para o ICMS, para o retorno de ICMS dos municípios. Então, por isso que estávamos angustiados com essa alteração lá em 2021, que já estaríamos tendo essa mudança agora para 2023, e a gente vê que foi positiva essa batalha, essa discussão junto com o governo do estado. O estado também reconheceu que não seria um momento ideal, né? Estamos saindo de uma pandemia, os municípios voltando à questão da economia a girar nos municípios, e não seria um momento interessante de fazer essas alterações. Em torno de 240 municípios do estado do Rio Grande do Sul estariam perdendo a arrecadação. Metade. Mais ou menos a metade, né? E principalmente, Ricardo e Gabriela, os municípios menores, com pequenas propriedades, onde está instituído, onde está alicerçado a questão das integrações, que traz tanto retorno para o estado. E há movimentação para essa mudança acontecer no ano que vem, ou isso fica para daqui 3, 4 anos? Bom, Ricardo, nós conseguimos essa alteração para o cálculo 2021. 2022, montamos uma equipe de trabalho junto à FAMUR, junto ao governo do estado, Secretaria da Fazenda, exatamente para fazermos essa alteração em definitivo e não termos que estar discutindo a cada ano essa mudança do cálculo, porque entendemos de que esse incentivo aos produtores rurais e aos municípios das pequenas propriedades é um incentivo também que os municípios podem repassar aos produtores para fazer a sucessão na agricultura familiar, que é uma batalha muito forte, muito grande que os municípios enfrentam para manter o jovem na pequena propriedade, continuar esse círculo virtuoso que são as cadeias produtivas do suíno e do frango e também do leite nas pequenas propriedades do Rio Grande do Sul. Então, a gente enxerga que o governo também está
sensível a isso, né? E o que estamos fazendo? Buscando levar à Assembleia do Estado uma lei que se transforma em incentivo à pequena propriedade, aos municípios que incentivam aos pequenos produtores. Porque nós temos que compreender como é esse círculo que se criou, né? Essa cadeia produtiva que se autorregulou. O município é o primeiro a investir em novas construções na área de suinocultura, na área de frango de corte, né? Então é o primeiro incentivador, com terraplanagens, com acessos, com perfuração de poço artesiano, exatamente para que o produtor rural busque os financiamentos só para a construção e que isso, em 2 anos depois, comece a retornar para os municípios. E aqui está claro, né? Nós tivemos Colinas, por exemplo, eu posso falar por Colinas. Colinas, no cálculo do valor adicionado de 2019 para 2020, nós crescemos 22%, que era até aquele momento um dos melhores crescimentos que nós tivemos no nosso município. De 2020 para 2021, nós tivemos um crescimento de 52%. Né? Mostra que tudo que nós acreditamos, tudo que nós incentivamos o nosso produtor rural lá em 17, 18, 19, começou a trazer retorno para o nosso município, fazendo com que agora a gente tenha esse crescimento no índice, né? Nós crescemos no valor adicionado 52% no último ano, mas no índice nós crescemos 9,6%, que é o maior crescimento da história do município de Colinas. Aconteceu esse ano. Quanto em valores? Isso pode representar um retorno de 2 milhões a mais no ano que vem de ICMS. E na região, se tem esse levantamento, se já é o maior ou não? Na verdade, o setor primário é responsável por um grande crescimento no Rio Grande do Sul, em função de toda uma inflação que aconteceu, né? A gente precisa também ter essa noção de que nem tudo isso é fruto de crescimento na produtividade, mas sim houve um aumento no custo desta mercadoria que foi vendida para fora do estado, né? Soja, as commodities como frango, a carne suína, toda essa exportação de carne bovina. Também houve esse crescimento no valor por quilo exportado, vamos dizer assim. Então, nem todos esses números de crescimento são reais, porque a inflação também tratou de aumentar esse valor na venda, né? Mas o crescimento foi muito bom e foi muito maior no setor primário. Seu Silvino, dá para tentar explicar o que é essa mudança que o governo está querendo? E como é que é hoje, como é que ficaria? Bom, por que dessa perda toda, né? Sim, Ricardo e Gabriela e ouvintes, explicar em poucas palavras é um pouco difícil, mas é técnico, mas vamos lá. Sim, aquilo que o Sandro colocou muito bem, a questão do débitos integrados, isso ele explicou muito bem. Então, caso isto fosse realmente debitado, teria esse prejuízo para os 240 municípios, e o Estado não teria nenhum ganho com isso aí. Então, mas quem é que ganharia, então? Bom, ganharia alguns municípios que não têm integração. Os maiores? Maiores. Mas aí ganharia todo o valor? Na verdade, o bolo de ICMS é o mesmo. Só as fatias serão cortadas de maneira diferente. Então, aí já fica mais fácil de compreender. O bolo de ICMS é o mesmo. Né? Nem um centavo a mais. Que o Estado ganharia alguma vantagem. Não teria. Até perderia. Nem um centavo a mais. Talvez. E a nossa grande preocupação, Ricardo, é que com essa falta de incentivo dos municípios lá no início desses novos investimentos, acabem levando estas empresas integradoras que são multinacionais, que não são só as nossas cooperativas aqui da região, que é algo diferente, né? Mas acabem levando essas empresas a fazer esses novos investimentos em outros estados, onde esse incentivo continua, e aí sim o Estado perderia nos investimentos futuros e, consequentemente, também os municípios, nós perderíamos uma perspectiva de crescimento também nesta área, no setor primário. Só pontuando aquilo que o Sandro também colocou sobre o crescimento do Estado, tanto é que, no geral, o Estado cresceu 26, e alguma coisa, o valor adicionado 2020 para 2021. E a agricultura, a produção primária, cresceu 42,5%.
Então, quase o dobro no caso. Mas por que também cresceu? O Vale do Taquari em si cresceu 38%. No geral, no estado, 42,50%. Porque, o Sandro colocou, as commodities, o soja teve um aumento muito grande, a safra foi boa em 2021, mas em 2022 nós já estamos prevendo que a agricultura não vai ter esse bom crescimento, tanto é que também na participação, na formação do índice ou no valor adicional, nós temos 4 economias, que é a produção primária, a indústria, o comércio e serviços. E a agricultura, de 2020 para 2021, foi de 24% para 27%. Então, diminuiu um pouco a indústria, o comércio e serviços, porque sempre são 100% no caso, que nem o Sandro colocou também, e a agricultura avançou. Mas em 2022, que nós estamos agora já prevendo, talvez volte aos patamares como era antes, no caso. E só para, então, também uma parte técnica, talvez, para a formação do índice de participação, nós temos 7 parâmetros, no caso, que talvez só para explicar, que é o valor adicional, que o peso 75, população 7, área 7, propriedades rurais 5, produtividade primária 3,5%, VAF inverso 2% e PIT 0,5%, que completa os 100%. E o valor adicionado é a média de 2 anos, é 2020, 2021, que o Sandro já colocou, vai refletir em 2023. A produção primária são 3 anos. Para 2023 vale o 2019, o 20 e o 21. Cada área tem um peso diferente. Isso, tem. Só que também quero colocar, Gabriela, que a partir de 2024 vai ter alterações. Então, os parâmetros, só para entender, vão ser os seguintes, ó. O VAF, que é 75, vai passar para 65. O que é o VAF? O VAF é o valor adicional fiscal, é a diferença entre entradas e saídas, no caso. Entrou por um X, saiu por um Y, vamos dizer, entrou por 100, saiu por 150, o VAF é 50, no caso. E o valor adicional de 75 vai passar para 65. A população, que era 7, vai se juntar aos 10% da educação, que vai ter um peso da educação, que vai passar para 17%. Então, a partir de 2024, os municípios vão ter que também ter um olhar todo especial no setor da educação. A área continua a mesma, as propriedades rurais vão passar de 5 para 4,5%, e a produtividade primária foi um ganho para nossa região, para os setores produtivos, principalmente a produção primária, porque vai permanecer os 3,5%. O VAF inverso vai permanecer o mesmo, e 0,5% das propriedades rurais vai passar para o PIT, que é Programa de Integração Tributária. Então só que isto não tem ainda uma estimativa. Se o Colinas agora vai ganhar, se Arroio do Meio vai ganhar, Porto Alegre vai ganhar, não se sabe ainda. Isto é uma incógnita. Por quê? Não se tem uma avaliação, né, Ricardo? Não se tem como projetar no momento. Não tem como projetar. Olha só, é um tema complexo, não é de fácil compreensão, mas como disse o Sandro, muitas vezes está sendo encaminhado, vai ser votado, aprovado na surdina, mas representa 200 milhões em questão de 5, 6 anos aqui para nossa região do Vale do Taquari. É muita coisa. Então, estamos falando com pessoas aqui importantes, né? Especialmente através do seu Silvino, fazer esse levantamento, esse cálculo. Aí o Sandro, o Lelo, enfim, aqueles que foram presidentes da ANVAT nos últimos tempos, o Paulo Corros também, para fazer essa movimentação e levar lá para a FAMURS e depois se encaminhar. Deixa eu aproveitar aqui, Sandro Hermann, para falar de um evento importante, de uma data também que me parece histórica, né? Porque é algo que se busca há muito tempo, a ordem de início da obra da ciclovia intermunicipal de Estrela, Colinas e Migrante. Vai acontecer no sábado e o governador vai estar presente, é isso? É isso, Ricardo. A gente está muito feliz, né, de um sonho que surgiu lá em 2016, né, depois da eleição. Eu procurei o prefeito, então, o Rafael Malman de Estrela, e coloquei, né, nem tinha assumido ainda o cargo de prefeito em Colinas, mas conversei com o Rafael, disse: Rafael, o que você acha da gente poder fazer uma ciclovia? Sou parceiro. E aí começamos em 2017 o projeto, levamos para o Estado na época não tinha condições de fazer,
Levamos para Brasília, para os diversos ministérios, não conseguimos. E no ano passado fomos contemplados, final do ano, fomos contemplados com a notícia de que a Secretaria de Turismo do Estado havia recursos exatamente para a execução de projetos de ciclovia, né? Falando do cicloturismo. E como o nosso projeto estava encaminhado no Estado, fomos contemplados e muito feliz por esse momento, né, Ricardo? É um sonho que vai se realizar, né? E um passo importante agora. Colinas abre o edital de licitação amanhã e a gente espera que dê tudo certo. Estrela e Imigrante já tinham antecipado um pouco a licitação e já estão assinando a ordem de início, e a gente, se der tudo certo amanhã também no nosso edital, na nossa licitação, a gente também já vai poder embarcar nesse momento importante de comemoração. O governador Ranolfo vai estar presente. Também teremos a presença dos secretários Rafael Malman, do secretário Rafael Ayub, da Secretaria do Turismo, exatamente para, junto conosco, comemorar esse momento importante. São licitações diferentes, então. São 3 licitações, é uma parceria. Cada município paga o seu e mais o Estado. Houve uma parceria para cada município. O projeto foi dividido nos 3 municípios, né? E a parceria do Estado com o município para cada trecho, né? Então, a gente tem mais de 10 milhões de investimento do Estado nesse projeto, com a contrapartida dos municípios, e a gente espera, até o final do ano, início do ano que vem, poder estar inaugurando e entregando esta obra importante aos nossos ciclistas, ao nosso pessoal, aos nossos investidores do turismo da região. Só repete o prazo, até o final do ano que vem? Nós acreditamos que... Não, até o final deste ano, início do ano que vem. Início do ano que vem. Exatamente. E as 3 etapas, prefeito, elas têm que andar juntos a obra, porque daí cada município vai fazer o seu processo, mas tem esse acordo para que ela seja uma só na prática. Como são licitações independentes, né, os prazos são praticamente os mesmos. Eu não olhei os editais aí de Imigrante de Estrela, mas os prazos vão correndo, né? E as empresas vencedoras têm esse mesmo prazo para entregar. Não, a preocupação era, de repente, um município começa, o outro não dá andamento e daí não dá certo, Gabriela, o processo. A gente espera entregar junto esse projeto, e vai entregar junto esse projeto, né? Nos 3 municípios. Pelo que se sabe, é a maior ciclovia intermunicipal do Brasil, né? É algo importante, interessante, que a gente vai poder entregar por alguns motivos aos nossos ciclistas da região, pela questão de ter um espaço para praticar o seu esporte, né? São 37 quilômetros? Se não me engano, são 37 quilômetros no total. É coisa, hein? É coisa. E olha, vai de Estrela ao seminário... E o total do orçamento se projeta? 10 milhões do governo do Estado? Ele pode chegar a 15 milhões no total. 15 milhões. Bom, maior parte, então, do governo. Porque é uma então, ainda estadual. aguardamos a nossa licitação de Colinas, vamos ver o valor que vai sair, né? Como já saiu Estrela. Legal. Né? Parabéns, Sandro. E a gente está realizando realmente um sonho para os esportistas, para os ciclistas, para as pessoas ligadas ao turismo e também para os motoristas que usam a nossa RS 129 pela segurança, porque a segurança não é só para o ciclista, mas também para o motorista, o que vai de carro, de caminhão, porque nós estamos com uma perspectiva de que em torno de 18 mil ciclistas utilizem a RS 129 durante o ano para fazer o seu esporte. Vai aumentar consideravelmente. Certamente. Eu sou uma delas, Sandro. Percorri esses tempos e realmente como falta a estrutura, né? A gente tem que dividir o espaço com os carros, é perigoso. Até comentei aqui no Redação no Ar que indo para Colinas tem as placas de respeite o ciclista, tem vários incentivos, mas não tem um espaço. Então, eu acho que é uma baita conquista para a região, e a gente pedalando no trecho vê muitos outros ciclistas, acaba passando, então é um trecho muito procurado, principalmente porque é bonito e também porque é plano, tem alguns trechos, então até conversando com outros ciclistas, quem está iniciando às vezes busca esse trecho porque às vezes é mais fácil, não tem tanto morro, então com certeza vai atrair ainda mais ciclistas aí. Parabéns para você e os demais prefeitos envolvidos. Obrigado. Sucesso para vocês e obrigado pela presença aqui no programa de hoje. Obrigado pela oportunidade, uma boa quinta-feira a todos aí. Obrigado também.
Tudo de bom. Sandro Herman, prefeito de Colinas e presidente da ANVAT, Associação dos Municípios do Vale do Taquari, e Silvino Rupes, que é o consultor tributário da ANVAT, falando aqui conosco no Redação no Ar. Intervalo, daqui a pouco voltamos, 3:50 agora.